E aí, padawans da física, bora aprender equação fundamental da ondulatória. Mais uma aula de física aqui, também falando daqueles conceitos básicos de ondulatória que sempre aparecem naquelas questões envolvendo oscilações, vibrações, movimento harmônico simples. Bora lá! Primeiro, preciso lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, sempre tem aulas de física, aulas de matemática, dicas que você também encontra lá no Instagram, no Facebook, caso você use, e no TikTok. Não deixe de colocar nessas redes sociais Detona Física, o link vai estar aqui embaixo. Se você também estiver interessado em aulas particulares, consultoria, algum assunto sobre física, sobre Enem, sobre concursos, meu WhatsApp também vai estar aqui embaixo, não deixa de entrar em contato. Beleza? Bora lá! Primeira coisa que eu pergunto para vocês, existe som no espaço? E aí? Naqueles filmes fantásticos de Star Wars? E aí? Bom, pausa, responde e depois você despausa porque eu vou falar agora. No espaço não existe som. Aqueles efeitos que o pessoal coloca nos filmes é só para o negócio ficar um pouquinho mais interessante. Mas no espaço, se acontecer uma explosão gigantesca, o que a galera vai ouvir? Nada. E você vai ver, eu vou explicar por que desse pequeno detalhezinho. Mas no espaço, né, digamos que alguém conseguisse ficar lá na Lua sem o traje. Vamos imaginar, se essa pessoa desse um grito, não ia sair som nenhum. Por quê? Vamos lá. Aqui na frente eu vou explicar para você. Bom, então vamos lá. Onda é uma perturbação que se propaga transportando energia sem deslocar matéria. Então, com certeza você alguma vez já pegou uma mangueira ou pegou uma corda e fez aquele negocinho bem assim. Isso a gente chama de pulso. Quando a gente tem uma sequência de pulsos, uma perturbação periódica, ou seja, uma perturbação uma seguida da outra todo o tempo, isso aqui a gente chama de onda. Você pode até chamar de vibração também, tem algumas conexões, algumas situações, pode considerar ser a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma situação só como essa aqui de baixo, eu tenho um pulso. Você fez uma vibração e só. Quando eu tenho uma sequência periódica, a gente chama de onda, essa vibração, essa perturbação. Gente, importante demais. Ondas não transportam matéria. Esse é um conceito muito importante que vez ou outra aparece nas questões. Ondas não carregam coisas, mas elas carregam somente energia. Então a onda, ela transporta energia. Toda onda, seja de luz, seja som, ela carrega energia. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, eu tenho um objeto, uma massa qualquer, e eu tenho uma onda passando por ele. Percebe que a onda, quando essa onda passa por ele aqui, ó, ela não carrega ele. Ela simplesmente desloca ele verticalmente, né, para cima e para baixo, mas ele continua aqui no lugar dele. Você pode, talvez você esteja pensando assim, pô, professor, mas na praia não tem a onda do mar? E a onda eu já levei caldo, pô, quem nunca levou um caldo na praia, né? E ela te carrega, ela carrega o surfista, né? Então a onda carrega a matéria, como assim? Mas a onda do mar, você tem que lembrar que no mar existem vários fatores como vento, gravidade, a massa da água que está se deslocando ali, mas a onda, puramente onda, na física perfeita, né? Como alguns professores dizem, no mundinho fantástico da física, ela não transporta matéria, só energia. Como é que você pode então, porque na nossa situação aqui no mundo real, existem alguns fatores que não permitem que o negócio aconteça 100%, fatores externos, mas, como eu falei, vento, gravidade, mas você pode vivenciar isso mais ou menos na praia, se você entrar um pouquinho mais no fundo. Na praia tem aquela parte que a onda quebra. Você vai um pouquinho mais no fundo e experimenta. Não pode ser no lugar que a onda quebra, já falei. Quando a onda estiver vindo, aí você faz o seguinte, você pula. Você vai perceber que você vai subir, descer, e a onda vai passar por você, experimentando mais ou menos isso aqui. Mas lembra o seguinte, quando a gente fala de questões de física, a gente está falando
de questões teóricas. Não é a prática, né, a experiência que você teve no lugar X ou lugar Y. Então, ondas não transportam matéria, somente energia. Não esquece disso. E alguns conceitos, gente, eu vou ficar às vezes pigarreando. Eu tô com um problemazinho aqui na garganta, mas não vou deixar de gravar essa aula para vocês, tá bom? Então, a onda ela tem características. Então aqui eu tenho um desenho de uma onda, né? Uma vibração para cima, para baixo, para cima e para baixo. Esse ponto aqui mais em cima a gente chama de crista. Esse ponto inferior, o mais baixo aqui, a gente chama de vale. E a distância da crista para o eixo ou do vale para esse eixo central é a mesma distância e a gente chama de amplitude. Outra coisinha ultra importante é esse carinha aqui, ó. Essa letra grega aqui, lambda, é uma letra grega que representa o comprimento da onda. Então, quanto que é? Da crista até outra crista, ou de um vale até outro vale, essa distância é a mesma. E essa distância a gente chama de comprimento de onda. Então, representado pela letra grega lambda. Lambda é essa distância aqui. Beleza? A gente vai falar mais disso daqui para frente. Outra coisa importante, gente, a frequência e o comprimento de uma onda são inversamente proporcionais. Repara o seguinte aqui, ó, eu tenho uma onda de baixa frequência e uma onda de alta frequência. Vamos lá, vamos relembrar aqui. O que é frequência? Frequência é a vibração da onda. Então uma onda com frequência baixa, ela vibra pouquinho, devagar, entre aspas, né? Essa onda aqui, ó, ela não vibra tanto. Mas essa segunda onda, ela vibra muito, ela tem uma alta frequência. E repara o seguinte, essa onda aqui, primeira, que tem uma baixa frequência, a Mel aparecendo para atrapalhar a aula de física, Mel, fica quietinha aí. Essa onda aqui que tem uma baixa frequência, ela tem um comprimento de onda de certo tamanho. Então a frequência dela é pequena, ela não vibra tanto. Repara nessa daqui, ó. Essa daqui que tem uma frequência maior, ela tem um comprimento de onda menor. Então, como a gente diz, ó, na matemática é assim, frequência e comprimento de onda são inversamente, são inversos. Ou seja, quando a frequência é alta, o comprimento de onda é baixo. Quando a frequência é baixa, é pequena, o comprimento de onda é grande. Então eles são inversos. Não esquece dessa informação. Beleza? Com relação à natureza das ondas, a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, elas não dependem de um meio para se propagar. E as ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Lembra que eu falei lá do espaço? Por que no espaço não tem som? Porque o espaço é um grande vácuo, um grande vazio. E o som é uma onda mecânica. Ele precisa de um meio para se propagar. Por que as pessoas escutam a minha voz? Porque a onda sonora sai da minha boca, ela se espalha pelo ar e chega aos ouvidos de quem quer que seja. Então, se não tivesse ar ao nosso redor, se por acaso nós conseguíssemos sobreviver no vácuo, não ia ter som, não ia ter comunicação nesse sentido. Porque a gente ia falar, mas não ia ter um meio para o som se propagar. Então, o som, basicamente, ele se propaga pelo ar, né? Claro que o som também se propaga em líquidos e sólidos, mas aqui o som da gente falar e ouvir esse tipo de comunicação, o som se propaga pelo ar. No espaço não tem ar, é vácuo, então lá não tem som. A luz não. A luz ela vem, por exemplo, a luz do sol, ela chega até a gente. Ela atravessa todo o espaço vazio, atravessa o ar, atravessa a água, atravessa alguns meios sólidos. Então, a onda eletromagnética, ela não depende de um meio para se propagar. Beleza? Principal onda mecânica, som. Principal onda eletromagnética, luz. Natureza das ondas. Nós temos ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Então, ó, uni, 1, bi, 2, tri, 3. Aqui eu tenho uma onda unidimensional, que ela só
se propaga em uma direção. Nesse caso aqui, ó, ela está se propagando na horizontal, certo? Uma dimensão. E aqui eu tenho o exemplo de uma onda bidimensional. Por exemplo, a galera do CrossFit, eles criam ondas unidimensionais, quando pega aquela corda e fica assim, né? Ela se propaga só para frente, a onda que está lá na corda, né? Ela se propaga para frente, em uma direção. Agora, se você pegar uma pedra e jogar numa superfície de um lago, jogar na água, vai acontecer isso aqui, ó. Vai criar uma onda que vai deslocar em duas direções. Então aqui eu tenho uma onda bidimensional e aqui eu tenho uma onda unidimensional. E o que seria uma onda tridimensional? Uma onda que se desloca nas três dimensões. No caso seria o som. Quando você fala, a pessoa que está na sua frente, atrás de você, embaixo de você, em cima ou embaixo, ela vai te ouvir, porque a onda sonora é uma onda tridimensional. Beleza, galera? Outra coisa importante, classificação das ondas. Eu tenho ondas transversais. O que é uma onda transversal? A direção dela é perpendicular à propagação. Como assim? Repara nessa onda aqui, ó. Ela está se propagando na horizontal, ela está se deslocando para a nossa direita, para a minha direita aqui, né? Que eu estou olhando para a tela, ela está aqui para a direita. Então ela se desloca, se movimenta na horizontal, mas ela está vibrando para cima e para baixo. Então é uma vibração para cima e para baixo, uma vibração na vertical e ela se desloca na horizontal. Lá na matemática o nome disso, ó, quando a gente tem isso aqui, ó, é perpendicular. Então é uma onda transversal. Para simplificar, é uma onda que faz isso. É uma onda que se propaga desse jeito. A onda que você faz na corda, né? Você balança a corda para cima e para baixo, só que ela se desloca para frente. Então ondas transversais são essas ondas que se deslocam nesse sobe e desce indo para frente, tá? Só para entender. Importante, toda onda eletromagnética é transversal. Ou seja, a luz, por ser uma onda eletromagnética, é uma onda transversal. E o outro tipo de onda é uma onda longitudinal. Diferente da transversal, que ela vibra para cima e para baixo, a longitudinal ela vibra para frente e para trás. Eu gosto de simplificar assim, ó. A transversal ela se propaga assim, subindo, descendo e indo para frente. A longitudinal ela vai assim, ó. Ela vibra para frente e para trás. Ela vai para frente, vibrando para frente e para trás. A transversal ela vai para frente, vibrando para cima e para baixo. Então isso aqui é uma onda transversal e assim seria uma onda longitudinal. Ela vai vibrando para frente e para trás enquanto se movimenta para frente. Beleza? Importante lembrar que o som é uma onda longitudinal. A luz é uma onda transversal e o som é uma onda longitudinal. Beleza? Bora! Chegamos até aqui, a gente vai entrar agora na equação fundamental da ondulatória. Se eu estiver te ajudando, galera, não esquece de deixar o like. Eu sei que todo mundo que grava no vídeo no YouTube fala isso, mas ajuda demais. Até porque eu fico muito feliz de saber que você deu um like ali porque eu te ajudei, porque você gostou do vídeo. Beleza, galera? Então, deixa um comentário também, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, mas bota alguma coisa aqui embaixo, deixa o seu like e se você ainda não se inscreveu, se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula, então dá essa força aí. Beleza? Equação fundamental da ondulatória. Um nome tão complicado para uma equação que nem é tão complicada assim. V é a velocidade da onda, lambda é o nosso bom e velho comprimento de onda e F é a frequência da onda. Então lembrando que a velocidade de uma onda, ela depende do meio onde ela está se propagando. Por exemplo, se a luz está no vácuo, tem uma velocidade. Se a luz está atravessando a água, ela vai ter uma outra velocidade. Mas como a velocidade da luz é muito alta, essa diferença é
desconsiderada praticamente, né? Mas quando a gente fala de som, por exemplo, a velocidade do som no ar é uma, a velocidade do som na água é outra, porque a velocidade de uma onda depende do meio que ele está atravessando. E uma das formas da gente calcular essa velocidade é com essa fórmula aqui. Eu pego o comprimento da onda e multiplico pela frequência da onda. A gente vai fazer uns exemplos aqui. Então, V é igual lambda F. Ou vem lamber ferida. Depois dessa você não vai esquecer mais, né? Bora! E para finalizar, gente, só uma curiosidadezinha sobre a equação de Planck. Eu não vou entrar em nada complexo aqui e tal e tudo mais, mas essa relaçãozinha de Planck, ela expressa um lance sobre a energia em termos das propriedades das ondas. Por exemplo, quando eu tenho uma onda com alta frequência, ela tem alta energia. E quando eu tenho uma onda de baixa frequência, eu vou ter uma onda de baixa energia. Então, ondas mais energéticas têm alta frequência. Ondas menos energéticas têm uma frequência mais baixa. Isso aí pode ajudar vocês, pode aparecer, não vou complicar a vida, mas é uma informação interessante. Beleza, galera? Tem essa relaçãozinha aqui. Você não tem que se preocupar demais se você vai fazer Enem. Isso aqui não cai em Enem. Pode aparecer em algum concurso ou outro, mas isso aqui eu vou deixar uma aula específica só para ela. Por enquanto eu quero que você tenha só essa informação. Ó. Ondas de baixa frequência têm baixa energia. Ondas de alta frequência têm alta energia. E é isso. Beleza? Show! Para a gente finalizar, eu vou resolver aqui alguns exemplos de como usar aquela fórmula que a gente viu, né? V é igual lambda vezes F. A gente tem que colocar em prática, gente. Então, assim, física, assista a aula, faz as anotações da parte teórica, leia, releia. Agora, essa parte aqui de cálculo você precisa praticar. Por isso que depois, ó, tem aqui só essas 3 questõezinhas mesmo, galera, só para você praticar. Então eu vou resolver aqui os exemplos e depois você vai finalizar esse vídeo aqui resolvendo essas questões. Beleza? Calcule a velocidade de propagação de uma onda de comprimento de onda igual a 4 vezes 10 a menos 10 metros e frequência de 2 vezes 10 a 17 Hz. Moleza, só aplicação de fórmula. Então, exemplo 1. V é igual a lambda vezes F. Então, V é igual a lambda, que é 4 vezes 10 a menos 10, vezes a frequência, que é 2 vezes 10 elevado a 17. Lembrando, gente, observação, o comprimento sempre tem que estar em metros, tá? Se a frequência está em hertz, pode ter umas outras situações que aparecem em unidades diferentes, tá? Mas o normal é a frequência estar em hertz e o comprimento está em metros, que aí o resultado vai ser metros por segundo. Então, como é que a gente resolve isso aqui? V é igual, só multiplicar, 4 vezes 2, 8. Repete esse 10 aqui e soma os expoentes, já que eu estou multiplicando. Só que um deles é negativo, né? 10 menos 10 com 17, ou 17 menos 10 vai dar 7. Então é 8 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Eu sei, é uma questão bem simples, mas aqui é só para a gente aprender a aplicar a fórmula, tá certo? Bora aqui, exemplo 2. Uma onda sonora se propaga no ar com velocidade 340 metros por segundo e frequência de 10.000 Hz. Com isso, calcule o comprimento dessa onda. Então vamos lá. V é igual a lambda vezes F. A velocidade, ó, essa aqui já é diferente. Ele já deu a velocidade. O comprimento de onda é justamente o que a gente quer calcular. E a frequência, 10.000. Então o que a gente vai fazer? O número, deixa eu melhorar isso aqui que tá feio. Regrinha básica da matemática. O número que está junto com a letra passa dividindo para o outro lado. Então, lambda é igual a 340 dividido por 10.000. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Vai ficar 34 dividido por 1.000. Então, dá 0,034 metros. Comprimento de onda, a unidade é metros.
Beleza, gente? É isso. Tentei ser o mais rápido e objetivo para o vídeo não ficar longo demais. Esse aqui foram os conteúdos, os conceitos que a gente viu, certo? Falei da amplitude, período, frequência. Período é o tempo que a onda leva para completar uma oscilação. E frequência é o número de oscilações em um segundo. Vamos sempre pensar assim, tá? Falei do comprimento da onda, que é o lambda, a velocidade, que é um conceito antigo que você já sabe demais, onda transversal, onda longitudinal, mecânica, eletromagnética, uni, bi e tridimensional. Então, anota, estuda e refaz. Você pode refazer as questões que eu fiz ou então já partir para cá, para as questões de aplicação. Qualquer dúvida, galera, bota aqui nos comentários. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, todas elas. Coloca Detona Física que você vai me achar lá. Valeu, galera, vamos detonar a física.